Se você colocar no Google cultura judaica e comida, você vai ter mais do que 3 milhões de artigos, isso só em inglês. Tem alguma coisa por trás dessa obsessão de comida dentro do judaísmo. Tanto é que eu falei aqui antes que quem manda aqui é o Lucas, porque toda vez que tem um evento, as pessoas querem saber o cardápio, não querem saber mais do que isso. Então, a comida ela é central em todas as festas judaicas. Pega qualquer festa, é ou o que você come ou o que você deixa de comer. Talvez em Yom Kippur, você não come Yom Kippur, mas tem que comer antes, tem que comer depois. Nós temos toda uma preocupação com a comida. O que está por trás disso? Então, tudo começa no primeiro dia do homem na terra. Quando Adão e Chava foram colocados, na verdade eles foram criados no paraíso, eles tinham 2 mitzvot. Uma mitzvah é o que eles devem comer. E a segunda mitzvah, o que eles não devem comer. Essas são as mitzvot deles. Você deve comer de todas as frutas, de todas as árvores, e você não pode comer da árvore do conhecimento. E eles falharam. Qual foi a falha deles? Então, antes nós falamos que tem diversas opiniões. Qual era a fruta proibida? Tem opiniões para todas as 7 espécies. Trigo, cevada, azeitona, romã, figo. Tem gente que fala que era o etrog. Você tem inúmeras opiniões. Tem uma opinião, de acordo com tem um mamar do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, que fala que tem uma opinião que foi maçã. Então, mas em geral a gente no Talmud não consta essa opinião. Normalmente quando as pessoas falam de maçã, estão falando de uma outra fonte. Mas o ponto não é qual é a fruta. Porque aparentemente, se o figo, se a tâmara foi o fruto proibido, o que a gente está comendo aqui é o mesmo fruto proibido? Dizem os cabalistas, não foi nenhuma fruta e foi todas ao mesmo tempo. Porque o problema não foi a fruta, foi a kavaná. Isso que nós vamos aprender hoje, a importância da kavaná. Hoje se fala muito em mindfulness, então você tem que comer com calma e pensando no que você está fazendo, etc. A Torá já fala isso há muito tempo, que nós temos que estar focados, mas tem que ter o foco certo. Comer com foco certo é a oportunidade de hoje, Tu Bishvat, mas a gente pode e deve estender isso para o ano todo. O problema de Adão e Chava, o problema de toda vez que nós falhamos é quando a gente foca no prazer e esquece de onde veio o prazer. Então, é muito comum em criança, quando você dá um presente, ela nem se preocupa quem deu e nem fala obrigado. Já pegou o presente porque o que importa é o presente. A gente se comporta dessa forma se a gente desconecta a comida de quem deu a comida. Por isso que dizem nossos sábios no Talmud, aquele que come sem rezar, sem fazer a brachá antes de comer, ele está de certa forma roubando. Porque tudo é de Hashem. Eu trabalhei, eu comprei, sim. Tudo é de Hashem. Quem estuda um pouquinho, pensa um pouquinho, sabe que tudo é de Hashem, então tem que pedir permissão. E mais do que isso, eu tenho que entrar no foco, na concentração e lembrar, isso que eu tenho na minha frente é divino. Tinha um grande sábio, Binyamin, que o Talmud ele conta, que ele estava com um prato de comida na frente dele, ele fechava os olhos e falava, Deus, por favor, me dá comida, eu estou com fome. Aí ele abria os olhos e fazia a brachá e comia. O que está por trás dessa cerimônia? Ele não queria esquecer que apesar de ter a comida que ele comprou com o dinheiro dele, essa comida é divina, e ele precisa se conectar com Deus para poder ter o benefício da comida. A gente sabe que você pode comer, está uma palestra muito interessante, depois eu posso compartilhar, sobre alimentação de acordo com a Torá. Então, o Maimônides, ele fala da importância não só dos alimentos, mas de como comer. E hoje se sabe que o mais importante não é apenas comer a coisa certa, é que isso seja absorvido pelo corpo. Então, você pode comer a melhor coisa do mundo, o melhor alimento, mas ele não é absorvido pelo corpo. Por quê?
eu não estou calmo, estou comendo depressa, não estou, etc. Várias circunstâncias que fazem que o alimento não seja absorvido. Para eu receber os melhores nutrientes físicos e para poder receber melhores nutrientes espirituais, eu tenho que me conectar. Eu tenho que parar, agradecer. E não só isso, tem várias leis, como se come. É dito que uma pessoa digna não come de pé, muito menos come andando pela rua. Um almoço americano de comer um sanduíche enquanto você está indo de uma reunião para outra, isso daqui pela Halakha, isso daqui é chamado de uma pessoa vulgar. E hoje a gente sabe que não faz nada bem. Então, tem todas as halachot, todas as leis para proteger o corpo e a alma. Então, para proteger a alma, na verdade, mais do que proteger a alma, para proteger a espiritualidade que existe no mundo, nós precisamos comer com a kavaná certa. Isto é o foco de Tu B'Shvat, que nós devemos estender para o ano todo. Então, retificar, sem dizer os cabalistas, que hoje a gente retifica a falha de Adam e Havá, não importa qual fruta foi. A intenção foi errada. Eles estavam preocupados com prazer e esqueceram de Deus. Hoje nós devemos focar em Deus e saber, não tem nenhum problema ter o prazer, mas o prazer não pode estar desconectado de Deus. Então a hora da brachá, em vez de fazer uma brachá corrida, nós temos a chance de alguns instantes, antes de comer, fazer uma brachá pensando. Baruch, Atah, Hashem, Eloquim. Então, abençoado é você, Hashem. Melech Haolam, o rei do mundo, o rei do universo. Pensar que Deus está controlando todo mundo, que criou essa fruta, que criou essa massa, etc. Mas por que justamente hoje? O que tem de importante hoje? Quem sabe? Sim, mas o que tem a ver o dia crescer com as árvores? Esta data é uma data totalmente técnica. Isso daqui se aplica para as leis agrícolas de Israel. Exemplo. Não sei se todo mundo sabe, mas não se pode comer uma fruta de uma árvore antes de completar 3 anos. Isso se chama Orlá. Mas na verdade é um pouco mais complexo do que isso. São 3 anos, não se come, ninguém pode comer. No 4º ano, só pode comer em Jerusalém com santidade, chamado de Netarevai. Só no 5º ano, você pode comer. Aqui, fora de Israel, você compra, você não sabe de onde veio, não tem problema. Em Israel não é bem assim. Em Israel você tem que ter ashgachá. Então, aqui é difícil você conseguir leite e queijo kasher. Em Israel é mais difícil você conseguir frutas kasher. Então, você vai para um kibbutz, eu tive essa experiência, para um kibbutz não religioso, você não pode comer fruta e verduras. Né? É mais fácil você conseguir comprar os produtos industrializados. Porque lá você tem essa lei, outra lei é Trumot e Masrot. Tem as contribuições que se davam na época do templo para o Cohen, para o Levi, para o pobre. E isso hoje em dia continua sendo aplicável de uma forma simbólica. Mas a gente não pode comer sem tirar Trumot e Masrot, não pode ser do ano sabático. Na prática, o que tem a ver o Tu B'Shvat? Você não pode comer a fruta nos primeiros 3 anos. Você vai pegar cada árvore que você plantou, cada semente, escrever o dia que você plantou e contar? Não. Você tem que pegar um calendário. Igual você tem um imposto de renda, você foi fixado 1 ano, tem que fixar 1 ano para as contribuições agrícolas. Que dia se escolhe? Eles escolheram o dia de Tu B'Shvat. Por que o dia de Tu B'Shvat? Porque a época que passou já a época das chuvas, no hemisfério norte de Israel, e começa a brotar. Então, vamos pegar essa data. Rosh Hashanah, Lailanot. Então, ficou fixo. Então, se uma árvore começou 2 dias, 1 dia antes de Tu B'Shvat, quando chegar a Tu B'Shvat, já começa o 2º ano. Fala. Mas naquela época, hoje em dia tem enxertos que elas dão fruto muito rapidamente. Então, você várias plantas que são plantadas de semente. Porque o enxerto ele já dá fruta. Então, é uma questão. Se você fez enxerto, se você começa a contagem de novo ou não. Meu tio, ele trouxe, acho que foi romã de Israel e plantou lá no sítio dele. E a gente teve essa pergunta, não lembro qual foi a resposta, se teria que começar a contar de volta os 3 anos. Provavelmente acho que sim. Só em defesa do kibbutz do Shomé, a gente plantava árvore. Sim.
Os primeiros brotos para dar flor, para dar fruto, se cortavam, não deixavam virar fruto, justamente para a árvore ganhar mais força. Sim. E o processo que eles andavam, mais importante no começo é ter raiz, tronco, folhas do que frutos. Né? Então, se respeitar de alguma forma. Ah, entendi. Entendeu? Sempre fundamento. A maioria das frutas, a maioria das árvores não dão frutos menos de 3 anos. Porque é muita energia que a árvore consome para fazer. Mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o ser humano? É Rosh Hashanah das árvores. Parabéns para as árvores. Mas o que isso tem a ver com a gente? Ninguém sabe? Que Adam Etzasadeh, que tem um versículo na Torá que diz que o homem é igual à árvore do campo. E agora resolveu. Pronto, o homem é igual à árvore do campo, então a gente está comemorando. Alguém pode me explicar qual é a comparação entre o homem e a árvore do campo? Que o homem tem que dar fruto. O homem tem que dar fruto, bonito. Mas eu queria hoje entrar um pouquinho mais profundo. Tem que ser cuidado nos primeiros anos. Tem que ser cuidado nos primeiros anos. Mas se é para você comparar com alguém, nós temos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e falante. Lá, em hebraico não é chamado de ser humano, é chamado de min amedaber, o grupo falante, ser falante. Falar coisa boa, falar coisa boa. É? Tem os que falam mais e os que falam menos, mas é o ser falante. Ele levantar o dedo. Ele sabe, ele sabe. Se você tem que comparar com um dos reinos, seria mais justo você comparar com o reino animal. Tanto é que as pessoas fazem questão de falar que é animal racional. Fazem questão de comparar. Eu não comparo com o animal, mas se é para comparar com alguém, compara com o animal e não com o vegetal. Eu queria entrar um pouquinho na comparação de uma forma mais profunda, de fora como que a Kabbalah explica. É uma sikha muito bonita do Rebbe, que ele diz o seguinte: o ser humano, ele tem também aspectos minerais, aspectos vegetais, aspectos animais e aspecto divino. Falante e o divino. Qual que é o aspecto mineral do ser humano? São as ações sem sentimento. Então, uma ação, você faz sentimento, ela é um mineral, ela é inanimada. Fazer ato físico é uma ação inanimada. O vegetal, ele representa a parte emocional. O Rai, o animal, representa o intelecto. Nossa cabeça é igual ao animal, vai de um lado para o outro. Liberdade para um animal, ele poder estar livre. Então, quando ele está num zoológico, ele não está feliz. Está numa jaula, não está feliz. A liberdade de movimento representa perfeitamente o nosso intelecto. Principalmente quando a gente está preocupado, vai de um lado para o outro. A nossa cabeça, ela fica indo e percorrendo vários caminhos. A parte emocional da pessoa, ela não é muito mutável. Então você pode evoluir um pouquinho, você pode crescer, mas você não sai do lugar. Aonde você nasceu, fincado, você vai poder crescer, embelezar um pouco, mas você não muda. Enquanto que a mente, ela é bastante imóvel. Eu posso pensar algo que eu não concordo, mas eu não consigo sentir algo contra mim. É mais difícil. Agora, a cabeça, eu posso até te explicar e te convencer de uma coisa que eu não acredito. Então, a cabeça ela é bastante imutável, ela pode ir de um lado para o outro. Então, seria muito mais bonito comparar o ser humano com o intelecto do que comparar ele com as emoções. Emoções, talvez os animais também têm. Agora, o poder de raciocinar é uma coisa mais humana. Por que nós comparamos? Por que não? Porque a Torá compara o ser humano ao vegetal e não ao animal. Essa é a pergunta que o Rebbe faz na Sikha. E com isso ele vai explicar uma coisa muito importante. O que significa ser humano? Algo que hoje em dia já está bastante em voga, que não basta ter a inteligência
racional, como chama? Racional? QI. Você precisa ter inteligência emocional. Mas a Hassidut já fala isso daqui há muito tempo, que o ser humano não é você ser inteligente racionalmente. Ser humano significa você saber controlar o seu instinto, sabe? Você modular as suas emoções. Aí está o ser humano. Quando a Torá quer comparar a pessoa a uma das opções, não vai pegar só porque você sabe fazer conta de matemática mais rápido do que um gato, você não é melhor do que ele. Os animais, eles também têm processamento de dados, só que é em outra quantidade, ou outra velocidade. Agora, poder mudar o nosso caráter, rebuscar o nosso caráter, é uma coisa plenamente humana. Não existe uma onça de bom coração, onça de mau coração. Você tem o que ela nasceu e é isso que ela sabe fazer, instinto. Você pode até treinar. Você pode até treinar um animal. Adestrar um animal. Mas ele não muda. Isso daqui é uma coisa bastante interessante, que o Rambam, quando ele era médico do sultão, óbvio que tinham pessoas que tinham inveja do prestígio que ele tinha. Um judeu com prestígio lá do sultão, eles davam sempre um jeito de tentar matar ele. Tem inúmeras histórias, podem ler em português as histórias do Rambam. Mas uma das histórias interessantes é que uma das discussões filosóficas entre o Rambam e os outros é que se você pode mudar um animal. Todos falavam que pode, o Rambam falou que você não consegue mudar a natureza de um animal. Então eles fizeram um prazo, o sultão deu um prazo para que ele fosse o teste. Eles lá ficaram treinando, pegaram gatos e treinaram os gatos para serem garçons. Treinaram. Ficar de 2 e segurar a bandeja. Treinaram. Eles treinaram. O Rambam, você acha que o Rambam tinha tempo de ficar pensando nisso? Porque o Rambam, ele era médico do sultão, atendia de graça na casa dele todo mundo que precisasse, escreveu inúmeros livros, era o rabino da cidade. Ele não dormia, ele não parava. Então, ele tinha tempo de ficar pensando lá no que os caras estão tramando. Então, ele estava lá em casa e de repente aparece lá os soldados, fala, chegou o dia. Chegou o dia. Aí ele fechou a caixinha de tabaco dele e pegou a caixinha e foi embora. E quando ele fechou a caixinha, naquela época não tinha ainda detetização, entrou um pequeno camundongo na caixinha dele. No meio da viagem ele abriu, falou, é tudo ashgaha pratit, providência divina, deixa ele aqui dentro. Quando ele chegou lá, teve o teste, tava todos os gatos lá servindo e o sultão já estava dando lá a razão para. De repente ele abriu a caixinha e todos aqueles gatos, de repente lembraram que eles eram gatos e todos eles fugiram e o Rambam ele venceu. Ele provou que você não pode mudar a natureza. O gato ele pode fingir ser garçom, mas na hora do vamos ver ele continua sendo gato. Agora, o quê? Agora o ser humano, ele pode e ele deve refinar o seu caráter. Então nós, por exemplo, podemos escolher, se alguém nos ofende, se a gente vai responder ou vai preferir fazer de conta que não ouviu. Então isso aqui é algo que o ser humano consegue fazer, um animal não consegue fazer. Nós podemos ver uma situação que precisa de ajuda, a gente pode escolher ajudar ou fazer de conta que a gente não viu. Nós podemos decidir dar tzedakah do nosso dinheiro, mas a gente pode decidir guardar tudo pra gente. A gente pode, a qualquer momento, tomar a decisão correta, apesar de não estar sentindo e não estar afim. O animal, ele só faz o que ele está afim, ele segue o seu instinto. Então a grande mensagem de Tu B'Shvat, a grande mensagem da passagem da Torá, que Adam Etz Hasadeh, lembrar que nós somos, primeiramente, o reino vegetal. O reino animal, muito bom. Depois que a gente já tem um bom caráter, a gente trabalha também para
para estudar e crescer intelectualmente. Mas a frase diz, Derech Eretz Kadma LaTorah. Primeiro vem as boas maneiras, depois vem o estudo de Torá e a grandiosidade. Tanto é que o Talmud ele fala como que você deve escolher um professor. Será que você deve ver se ele é muito culto, se ele é muito sábio, quantos livros ele escreveu? Diz o Talmud, Im domeh lemalach Hashem tzvaot, se ele parece com um anjo, então você vai atrás dele. Agora, se ele é ao contrário de um anjo, mas ele é muito inteligente, esse não é o teu professor. Então, o mais importante não é o conhecimento, é o caráter. Essa é a mensagem da Etz Sadeh. Mas agora vem a pergunta. Se você vai comparar com o reino animal, com o reino vegetal, por que era fruta e não qualquer outro? Porque é uma árvore frutífera. Talvez não fazia mais sentido comparar com o trigo, com os cereais, que eles dão a estrutura e a alimentação básica. A gente sabe que, como diz a Torá, que o alimento básico é o lechem, é o pão. Tanto é que no Shabat, a gente faz a halá, toda a refeição, a gente pega o pão como mais importante. Então, por que as frutas e não a chita? Isso quer dizer que as frutas, elas dão continuidade, elas crescem. O trigo também cresce muito mais. O trigo, ele cresce apenas em quantidade. A fruta, ela cresce em qualidade. Você pega aquela sementinha, coloca na terra. Tem até aqui uma mensagem bonita que o Rebbe ele fala para a gente fazer uma análise da árvore. E vai passar pelo aquilo que vocês falaram. É quase impossível você acreditar, quando você vê uma árvore enorme, frutífera, sabe de onde veio tudo isso? Uma sementinha. É quase impossível você acreditar nisso. A gente já está acostumado, que a gente sabe, mas fala para uma criança. Não acredito. Uma criança pequena, estamos já comparando com o ser humano, uma criança pequena, às vezes fala, é só criança. Não desmereça uma criança. Aquela criança pequenininha, daqui a pouquinho, ela vai ser um grande ser humano. E como vai ser essa árvore, depende do seu cuidado. Como vai ser a criança, como vai ser o adulto, depende do seu investimento. E aí você começa a olhar para a árvore e você procura, cadê a base, a estrutura dessa árvore? A estrutura é invisível. As raízes estão embaixo da terra, mas elas estão lá. E sem as raízes, essa árvore cai. Nós precisamos de raízes fortes. A raiz é a emuná. E por isso que nós, quando pegamos uma criança, a gente dedica grande parte, ou se não toda, a educação dela para fincar raízes. O que ele vai ser quando crescer? A carreira vem em segundo plano. Primeiro tem que ser um homem. Então, para ele ser homem, isso vem através do estudo da Torá, através da educação judaica, através das mitzvot. É isso que você finca raízes plenas. E depois, se Deus quiser, ele vai ter sucesso também acadêmico. Mas pegar a criança desde pequena e ficar... O que você vai ser quando crescer e ficar preocupando com parte acadêmica? Você não está fincando e criando raízes firmes. Então, a estabilidade depende das raízes. A estabilidade do ser humano depende da sua conexão com a sua raiz, com a sua fonte. Mas não basta ter só emuná, só fé. Você precisa também criar caule, criar galhos. Precisa agir, precisa crescer, precisa evoluir. Mas não adianta só você crescer sozinho. Você tem que crescer também, tem que pensar em criar frutos, dar frutos e ser bom para o próximo. Criar e contribuir da melhor forma que você pode, porque a árvore, se for parar para pensar, todo mundo pensa na sua perpetuação. Todo mundo. A única que pensa no outro é a árvore. Porque se ela tivesse pensado apenas na perpetuação, basta criar sementes. Aquela fruta bonita em volta da semente, ela é para alguém aproveitar e alguém ter proveito. Então nós temos que aprender da árvore, não só fazer o que a gente quer para o nosso interesse,
A gente quer fazer atos bonitos para que os outros possam também se beneficiar. E aí vem a ideia de Hinur. Primeiro, educar os nossos filhos. E quem não tem filhos, ou mesmo quem tem filhos, entra uma grande ênfase em educar os filhos dos outros. Até quando a gente fala na Torá, Veshinam tam levanecha, que você deve educar os seus filhos, a gente fala todo dia no Shema Israel, o Rashi não fala que são os filhos. O Rashi fala que os filhos são os alunos. Então todo mundo que você der um conselho, der uma orientação e você ajudar, esses são os seus filhos. E, de certa forma, a conexão às vezes é mais forte, inclusive, do que a conexão física de filho e pai. Fala. Aconteceu de a gente ver pessoas que falam com árvores que falam com as suas plantas. Mas isso é fato. Se você tem uma planta que você conversa com ela ou se ela está no ambiente positivo, ela cresce melhor do que se você xingar ela. É fato. Ela sente. A gente se acha todo inteligente, mas se você for ver todos os seres humanos, todos têm a sua inteligência e todos fazem o seu papel e todos estão louvando Deus, todos os animais. Você acha que todos os seres vivos? Você acha, o que eu falei? Todos os seres humanos. Todos os seres vivos. O que você acha que o passarinho está falando? Ele não está falando, ele está louvando Deus. E às vezes ele também está falando o futuro. O rei Salomão conseguia entender o futuro. Mas todos os seres vivos eles estão louvando Deus o tempo todo. O único que você acha o grande, que é o ser humano, é aquele que nem sempre está fazendo a sua missão. Então nós devemos parar e respeitar todos os seres. A gente acha que é invenção agora dos movimentos verdes. Isso aqui é uma mitzvah da Torá. A gente tem que cuidar do mundo que é divino. Então uma das mensagens também de Tu B'Shvat é cuidar da natureza. Não porque eu sou mais inteligente do que os outros. Não porque eu sei melhor. Deus ele quer que a gente cuide da natureza. A gente tem que preservar e cuidar de todos os seres vivos com o máximo de carinho, porque eles são divinos. Ele é uma obra divina para nós aproveitarmos. Ninguém deu direito de alguém destruir a natureza. Porque o mundo inteiro foi criado para o ser humano aparecer. E para que o ser humano apareceu? Para embelezar, para melhorar, e não para destruir. E principalmente uma árvore. Na verdade, ninguém sabe, pouca gente sabe a continuação desse passuco. Por aí está escrito que é Adam et Sadeh. Está escrito que quando você entrar numa cidade e lá tem teu inimigo e você vai atirando para tudo que é canto, tudo bem, pode atirar, pode entrar, mas não destrua a árvore frutífera. Que é Adam et Sadeh. Aí vem o passuco. E é uma compreensão muito grande e é bastante complexo. Então, você comprou um terreno e você quer tirar aquela árvore, não é tão simples. Uma árvore frutífera não é tão simples cortar. Tem perigos espirituais envolvidos nisso. Então, a árvore frutífera, principalmente, tem algo muito conectado à sua espiritualidade, mas todo o resto, eu estou andando numa trilha, eu não tenho o que fazer, então eu vou ficar pegando plantinha e ficar esfarelando com o meu dedo. Não posso. Não pode destruir a obra divina. Se você quer pegar para comer, é uma coisa. Você precisa tirar a vegetação para construir, é uma coisa. Agora, simplesmente destruir, que nem, por exemplo, se está te incomodando um mosquito em casa, então você pode usar aquela raquete. Mas eu vi alguém fora de casa com a raquete. Então, não faz sentido. Você não vai resolver tirar todos os mosquitos de Copacabana e você está matando à toa. Então, a gente pode matar o que está te incomodando, mas não à toa. Então, só para lembrar que essa é uma das mensagens também de Tu B'Shvat. Mas voltando aqui, a Torá ela faz questão de comparar o homem à árvore do campo. Primeiro, que é vegetal, que vegetal representa a emoção, que isso é o principal do ser humano. E por que as frutas? Porque as frutas mostram dessa melhora qualitativa. Então, existe você crescer em quantidade. Isso aqui é normal, todo mundo quer crescer em quantidade. Agora, crescer em qualidade e pensando no próximo, isso daqui é algo único das árvores. Árvores que dão fruto. Uma das coisas que o Rebbe sempre falou sobre educação é para aprender das árvores, que
que se você pega uma pequena árvore, na verdade antes, pega uma semente e faz um risco nessa semente, essa árvore tem grande chance de nascer torta ou nem nascer. Agora você pega um tronco, já uma árvore grande, e você faz um risco, grande coisa. Então, se você pega uma criança pequena e fala algo que não deve, ou mostra algo que não deve, etc. Então, aquelas marcas são marcas que vão fazer essa árvore crescer reta ou não tão reta, com estabilidade ou não. Então, novamente, a preocupação com as crianças. São crianças pequenas. A gente se preocupa com crianças pequenas muito mais que crianças grandes. E, na verdade, começa até desde a hora da gestação. A preocupação da mãe não fazer e não olhar e não participar de coisas que não são propícias para a alma dessa criança. Então, as pessoas acham que é uma coisa muito radical, mas pela Kabbalah, pelos cabalistas, Hassidut, costuma não evitar de mostrar animais não kasher para uma criança pequena. Então, vai dar brinquedinho não de animais não kasher. Besteira, criança pequena, qual a diferença? Justamente por ser criança pequena, tem uma influência muito grande. Se esse animal não é kasher, tem algum motivo. E para finalizar, uma mensagem bonita. Nós servimos aqui 2 tipos de fruta, ou 2 tipos de brachot. Tem Borei Pri Haetz e Borei Peri Adamah. Normalmente, Borei Pri Haetz representam as frutas e Borei Peri Adamah representam os legumes, certo? Batata, todos os legumes vão ser Borei Peri Adamah. Aquilo que nasce na terra, aquilo que nasce na árvore. Qual que é a diferença? Mãe está te chamando. Tá bom. Qual que é a diferença entre legumes e frutas? Pergunta, Manny, o que você gosta de comer mais? Batata ou uva? Batata. Não é batata frita. Chuchu ou uva? Chuchu ou uva? Chuchu. É pra vocês verem que ele é inteligente. Ele é inteligente. Né, Mandy? Fala assim, eu sou do contra. Então, normalmente as pessoas, com exceção do Mandy, gostam de fruta. Fruta doce. Agora, os legumes eu preciso para eu viver, eu preciso de legumes. Frutas é um bônus, é a mais. Na nossa vida nós temos também 2 tipos de frutos. Nós falamos que os frutos, os nossos frutos são as nossas ações. Nós temos frutos que nós fazemos porque tem que fazer. Tem coisas que a gente tem que fazer. E tem coisas que a gente faz com prazer. Mitzvot, traduzindo literalmente, são ordens, orientações. Então, mitzvot, eu tenho que fazer. Não quer dizer que eu tenho que fazer, é uma orientação. Faça isso. Eu sinto, eu não sinto. Não é todo dia que eu acordo de manhã morrendo de vontade de colocar tefilin. Mas eu vou colocar tefilin. E assim por diante. Então, as mitzvot, elas são feitas como Borei Pri Adamah. É a minha sustentação, eu tenho aquelas mitzvot. A Torá é o prazer. Se alguém fala que não tem prazer em estudar a Torá, é porque ainda não estudou a Torá como se deve. É um grande prazer você estudar a Torá. Na Torá você tem um gishmak, o gosto, o prazer de espiritualidade. Não conheço ninguém que ficou deprimido por ter estudado a Torá. Pelo contrário, a Torá te faz bem. Se a gente vai pegar alguma coisa que tem que fazer ênfase no dia de hoje em Tu B'Shvat, é ter prazer no judaísmo. A gente está comendo frutas. A gente não pegou aqui e serviu chuchu nem batata. A gente serviu frutas porque as frutas
elas nos dão prazer para lembrar que nós precisamos procurar ter prazer no judaísmo. Como a gente vai ter prazer no judaísmo? Eu não tenho prazer em usar tzitzit. É quente, calor, o que eu preciso usar tzitzit? Eu preciso da Torá. A Torá, quando eu estudar a Torá, pode ser sobre tzitzit ou não, quanto mais eu estudar a Torá, mais gosto pelo judaísmo, pela conexão com Deus eu vou ter, mais sentido vai fazer as mitzvot, não explicação lógica de cada uma, mas mais sentido de estar conectado com Deus. E aí eu vou trazendo aos poucos gishmak, esse gosto, esse prazer pelo judaísmo. Então a festa de Tu B'Shvat é para me lembrar que o importante é ter prazer, o importante é ter alegria, o importante é o vibrar com o judaísmo. Não é para ser uma coisa mecânica, uma coisa maçante, é para ser uma coisa com muito prazer. E se eu não estou tendo prazer no judaísmo, é porque eu ainda não estudei a fundo, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Às vezes eu tenho aquele judaísmo de novela ou de não sei da onde, que as pessoas têm as ideias deturpadas, assim, isso não é judaísmo. Tem que parar e estudar. E não é difícil hoje em dia. Você vai na internet, compra livros, dá um jeito, você consegue, é só querer e se empenhar no estudo da Torá, que você vai ter prazer. Mas uma coisa interessante também é você procurar ter prazer em mitzvot. Tá certo, eu não consigo ter prazer em todas as mitzvot. Tem mitzvot que para mim não faz tanto sentido ainda. Escolhe uma mitzvah. Todo mundo tem uma mitzvah que ele gosta muito. Uma mitzvah. Escolhe aquela mitzvah e faz aquela mitzvah com muito carinho. O Talmud ele conta de uma passagem do Talmud de Shabbat que fala que cada sábio tinha aquilo que ele gostava mais de fazer. Um gostava mais da mitzvah de tzitzit, outro do Shabbat. E cada um ele fazia com mais carinho aquela mitzvah. Não quer dizer que as outras não faziam, mas fazia com mais carinho. E especificamente a gente encontra isso em relação ao Shabbat. Até lá ele faz questão de dizer o que cada rabino fazia com preparação para o Shabbat. Mesmo que eles tinham ajudantes ou podiam pedir para alguém fazer, eles faziam questão deles próprios, pararam o estudo de Torá e preparar o Shabbat. Então Rav Safra, ele preparava a carne. Rava preparava o peixe. Rav Papa preparava os pavios para a vela de Shabbat. Rav Hizda, ele fazia a salada. Rav e Rav Yosef, eles cortavam lenha, assim por diante. Mostrando que cada um procurava uma coisa que ele gostava e fazia com a melhor forma. Até interessante, tem uma passagem no Talmud de dois sábios, Rab Levi e Rabi Shimon. Eles estavam na aula, acabou a aula do Rabi Uda Nassi, e eles saíram. O que você faz depois da aula? Continua estudando Torá. Falaram, vamos estudar juntos? O estudo judaico normalmente é sempre feito em dupla. É muito mais interessante. Como diz o segundo Rebbe, são duas almas divinas contra uma alma animal. Porque a minha alma divina quer se juntar com a tua alma divina. Agora, a minha alma animal não quer saber da tua alma animal. Então, são duas almas divinas contra cada um vencendo a sua alma animal. Então, é interessante você estudar em dupla. Fora que o estudo rende mais. Então, eles decidiram estudar em dupla. O que a gente estuda? Então, o Levi falou, eu gostaria de estudar a sabedoria do rei Salomão. Mishlei, Provérbios. O Rabi Shimon falou, para que pegar o filho? Pega o pai. Vamos pegar o rei Davi, que é o pai do rei Salomão, que é o livro de Salmos. E aí ele não teve argumento, tá bom, vamos estudar o rei livro. Começou os Salmos, primeiro Salmo. Ashrei Aish Asher Alach Batzad Reshaim Bederach Chataim Lamad Vashal Letzim Lashar. Esse é o Salmo 1, versículo 1. Next, versículo 2. Ki betorat Hashem cheftzó, u betorato yegei man valayla. Pergunta o Levi para o Shimon, me explica esse verso segundo. Está escrito o seguinte, Ki betorat Hashem cheftzó, que na Torá de Hashem tem que ser a sua vontade. Falou, o que quer dizer isso? Ele falou que você tem que estudar com vontade. Você deve estudar aquilo que te traz prazer. A Torá é vasta. O que eu pego? Aquela parte chata aos meus olhos, não é uma parte chata, mas para mim aquilo que eu acho chato, não. Eu pego aquilo que eu acho prazeroso. Porque eu tenho que ter prazer e vibrar com a Torá. Aí falou, você acabou de me dar permissão para eu parar de estudar com você e abrir o livro de Salmos.
E assim fica a halakha. É lógico que quando você está numa yeshiva, você tem um currículo, etc., é uma coisa. Mas na hora de você poder escolher aquilo que você deve estudar, procure aquilo que você gosta. Com certeza tem uma parte da Torá que você gosta. Se você gosta mais dessa parte, tá bom, faz um esforço para também estudar o resto. Você também não pode ser só saber uma coisa, você tem que dividir seu tempo. Mas, em geral, você está assim, sem muita paciência, sem muita... Está cansado? Pega aquilo que você gosta, que aquilo vai te dar uma conexão maior e você vai estudar com mais profundidade. Então, nós vemos que a Torá se preocupa com o prazer da pessoa. É lógico que você tem obrigações. Então, só vou cumprir Shabbat quando tiver afim. Não. Cumpre o Shabbat e crie o prazer do Shabbat. Tanto é que muita gente fala assim, está escrito na Torá que o Shabbat tem que ser um dia prazeroso. A pessoa fala, não tem que ser prazer no Shabbat? É o prazer, é ir para a praia. Só que a pessoa não leu o versículo certo. Está escrito, Vekarata le Shabbat onek. Está escrito, e você chamará o Shabbat prazer. Não está escrito você chamar prazer Shabbat. Você vai chamar o Shabbat de prazer. Agora, se o Shabbat ainda não te traz prazer, é que você não conhece o Shabbat. Se você conheceu o Shabbat, todo mundo que começou a cumprir Shabbat, ninguém falou que se arrependeu. Pelo contrário, falou, por que eu não descobri isso antes para a minha vida? Porque o Shabbat é o verdadeiro prazer. Agora, se você cumpre o Shabbat sem profundidade, também só é proibido, então fica chato. Agora, se você conseguir apreciar a verdadeira essência do Shabbat, então você vai estar vibrando e vai estar com alegria. Para isso, nós precisamos do estudo da Torá. Quando a gente tem o estudo da Torá, nós vamos trazer prazer para a nossa vida. Dá tempo de uma história? Coração. 9 horas, então 5 minutos. 5 minutos, uma história bonita de Tu Bishvat. Tinha um senhor que chamava Nissim Kinori, que ele morava no Kinneret, na beira do Kinneret, quem conhece lá o lago, perto de Tveria, norte de Israel. Infelizmente a Parnassá não era boa. A única coisa que ele tinha na vida dele era uma árvore de romã. A única coisa que ele tinha. E com essa árvore de romã, ele vendia os frutos e tinha um mínimo. Mas o tempo foi passando, ele tinha, dizem que ele tinha um número de filhos igual ao número de romãs na árvore. E a filha mais velha chegou a época de casar e nessa época, todas as épocas, sem dinheiro, você não faz casamento. E com aquela árvore de romã, mal ele conseguia comprar comida para casa, como que vai fazer o casamento? E com isso também não arruma noivo. E a esposa começou a ficar preocupada. Falou para o marido, você tem que dar um jeito. Você não tem panassá, vai ter que pedir de se dar cá. Aqui em Israel ninguém tem dinheiro. Então você vai para Chutz Laaretz, você vai para fora de Israel e vai arrecadar dinheiro. Aquele ano, ele sempre colhia os limonim depois de Tisha B'Av. Começava a nascer nas 3 semanas, e ele não queria pegar nas 3 semanas, ele pegava sempre depois de Tisha B'Av. E logo no primeiro Shabbat, que era Shabbat Nachamu, ele comia uma romã, fazia a brachá de Shechianu e agradecia a Hashem pelo presente. Naquele ano, que ele precisava de muito dinheiro, então Hashem ajudou e não nasceu nenhuma romã. Ele olhava todo dia, porque ele costumava estudar a Torá, quando todo embaixo da sombra daquela romã que ele tinha. Ele olhava para cima todo dia e nada. Mas ele era um homem de fé, ele tinha as raízes fortes. Quando chegou depois de Tisha B'Av, ele falou para o Avrei Malé, pega uma escada, vai lá ver se por acaso não tem as romãs escondidas atrás das folhas. O Avrei Malé trepou lá, Tati, aba, achei. Mais um, conseguiu, e ele desceu com 3 romãs. E não eram romãs como sempre, eram romãs maravilhosas. E a alegria do Nissim falou, agora Baruch Hashem, poder fazer o Shechianu, agora no Shabbat Nachamu, eu vou ter uma romã para Rosh Hashanah, e vou ter uma romã para Tu Bishvat. Isso que ele estava pensando.
Se fosse outra pessoa, ia pensar, bom, vou vender 3, pelo menos alguma coisa eu vou ter. Ele não pensou nisso. Ele pensou em fazer o Shechianu, pensou em Rosh Hashanah, e ele pensou em Tu B'Shvat. Ele vem aqui, sendo aqui bonitinho. Bom? E aí, a esposa ficava insistindo, vai, não, tem que ir. Só que ele não estava com coragem, não queria. Depois de Rosh Hashanah ele criou coragem. Não, depois, final de Hanukkah ele criou coragem e empreendeu a viagem. Ele chegou em Constantinopla, assim que fala? Atual Istambul, na noite de Tu B'Shvat. Ele entra no Beit HaMidrash, na sinagoga, e em vez de encontrar uma mesa cheia de frutas, eles falam: você não sabe o que está acontecendo com a gente. O sultão, o filho dele ficou muito doente, e ele tem certeza absoluta que foi uma maldição dos judeus. Ele disse que se a gente não rezar e ele não se curar até tal data, que seria amanhã, o dia de Tu B'Shvat, todos os judeus da cidade vão ser expulsos da cidade. Todos desesperados, o Nissim falou: vou me juntar a vocês, e começou a falar salmos com ele. Não passou muito tempo, o Gabai, o ajudante lá no rabino, chamou ele e falou: o senhor por acaso de Israel? Sim, sim. Como você sabe? Falou: nosso rabino é um homem muito santo e ele está te chamando. Ele entrou lá na sala do rabino, o rabino já de bastante idade, uma face pura, face de um anjo, e o rabino fala para ele: você vem de Israel? Sim. Deve ser que o rabino sentiu o cheiro do meu limão, por isso que o rabino está me chamando. Você tem um limão? Você tem uma romã de Eretz Israel? Falou: sim. A face dele iluminou e falou: você trouxe a salvação para a gente. O filho do sultão tá doente, você trouxe o remédio. Então eu tenho certeza que a salvação está por aí. Você sabe o que significa Rimonim? Se você pegar a primeira letra, se você pegar Rimonim, cada letra formar uma palavra, vai formar assim: Refuat Melech, o Benó, Nissim. A cura do rei e do seu filho, Nissim vai trazer depressa. Vem comigo. Isso funciona para um tzadik que sabe como usar isso. Vem comigo. O Nissim está todo perdido, entendeu o que está acontecendo. Chegou lá no palácio do sultão, falou, eu preciso entrar imediatamente que eu vim curar teu filho. Entrou lá, ele estava desacreditado, ele estava sem sinais vitais. E o rabino cortou a romã no meio, espremeu, colocou num copo pequeno e colocou umas gotas na boca do príncipe. Imediatamente o príncipe abriu os olhos. Depois abriu a boca e logo ele se recuperou. O sultão então beijou as mãos do Nissim, do rabino, agradeceu muito, e toda a comunidade, em gratidão ao Nissim, deu para ele muito dinheiro, e com isso ele fez o casamento da filha dele. Então a história que eu achei muito bonita, de emuná, de fé completa, e dos pequenos detalhes. Qualquer um ia ver 3 romãs, eu vou vendendo, a Shechianu fica para o ano que vem. Ele fez questão de deixar para fazer imediatamente agradecimento para Hashem, para Rosh Hashanah e para Tu B'Shvat. E no mérito disso ele ajudou uma cidade toda e acabou também ajudando a sua família. A gente possa então dar frutos verdadeiros, se preocupar com o próximo, ter prazer na Torá e não esquecermos de termos raízes firmes e darmos belos frutos. Tu B'Shvat Sameach para todos.